Olá, amantes do canal Maratona Jurídica. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos direitos fundamentais. Sabe, esse tema não é só espinha dorsal do direito, ele é figurinha carimbada em qualquer concurso público. Entender como esses direitos funcionam vai muito além de acertar uma questão na prova. É sobre entender a base da nossa cidadania. Então, bora começar. Para a gente não se perder, olha só como a gente vai organizar nossa conversa. Primeiro, vamos dar uma olhada na evolução histórica dos direitos, as famosas gerações. Depois, a gente vê como eles se aplicam nas relações de poder. Em seguida, vamos focar em dois princípios que são a base de tudo: igualdade e legalidade. E por fim, vamos trazer tudo isso para casos práticos do nosso dia a dia. Combinado? Então vamos lá, começando pela parte 1, as gerações dos direitos. É fundamental entender que os direitos não apareceram do nada, todos de uma vez. Pelo contrário, eles são verdadeiras conquistas históricas que foram evoluindo para atender às novas necessidades que a sociedade ia apresentando. Essa linha do tempo aqui ilustra essa evolução perfeitamente. A primeira geração, lá na Revolução Francesa, tinha como bandeira a liberdade. Eram os direitos civis e políticos, que basicamente exigiam que o Estado ficasse na dele, não interferisse. Já a segunda geração, que veio com as revoluções sociais, buscava a igualdade. E aí o Estado precisava agir, garantindo direitos sociais, econômicos e culturais. Por último, a terceira geração abraça a fraternidade, com direitos que são de todo mundo, como o direito ao meio ambiente equilibrado. E o mais legal é que essa evolução não parou por aí de jeito nenhum. A discussão continua superaquecida. Hoje a gente já fala numa quarta geração de direitos, ligada à bioética, à globalização, tipo a proteção dos nossos dados genéticos, sabe? E tem gente que já fala até numa quinta geração que busca o direito à paz universal. Isso só mostra como o direito está sempre vivo, sempre se adaptando. E ó, para quem tá na pegada dos concursos, se liga nessa dica que é ouro puro para memorizar as 3 primeiras gerações. Pensa num computador antigo, bem antigo. Primeiro você liga o PC, Direitos Políticos e Civis, de primeira geração. Depois você aperta ESC, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da segunda. E por fim você insere o CD, de Direitos Coletivos e Difusos, da terceira. Fácil, né? Um macete simples que salva na hora da prova. Beleza? Vamos para a segunda parte. Direitos, Estado e particulares. Agora que a gente já entendeu a evolução, vamos ver como esses direitos funcionam na prática, nessas relações entre o poder e nós, os cidadãos. A teoria dos 4 status de Jelinek é uma mão na roda para entender essa dinâmica. O status negativo, que tem tudo a ver com a primeira geração, é o nosso direito de dizer para o Estado: ei, aqui você não se mete. Já o status positivo, ligado à segunda geração, é o poder de exigir que o Estado faça alguma coisa, que ele haja. O status ativo é o nosso direito de participar das decisões, como quando a gente vota. E o passivo é quando a gente está sujeito às intervenções do Estado, até mesmo nas nossas relações particulares. Isso leva a gente para uma outra distinção que, nossa, é crucial: a eficácia dos direitos. A eficácia vertical é a aplicação clássica naquela relação desigual entre o Estado, que está lá em cima, e o particular, que está embaixo. Mas e na relação entre duas pessoas comuns, tipo um patrão e um empregado, ou duas pessoas assinando um contrato? É aí que entra a eficácia horizontal, que diz que os direitos fundamentais também valem nessas relações de igual para igual. Fechou? Então vamos para a terceira parte do nosso papo. Agora a gente vai focar em 2 pilares que sustentam a aplicação justa de todos os direitos: os princípios da igualdade e da legalidade. O princípio da igualdade tem, digamos, 2 caras. A igualdade formal é aquela que está escrita na lei: todos são iguais. Ponto. Lindo no papel. Só que a gente sabe que na vida real as pessoas não começam a corrida do mesmo lugar. É por isso que o direito busca a igualdade material, que é aquela ideia de tratar os desiguais de forma desigual, na medida exata da desigualdade de cada um, para que no fim das contas a gente consiga uma igualdade de verdade. Isso, gente, não é só teoria, não. O Supremo Tribunal Federal usa a igualdade material o tempo todo. Quando ele reconhece a união homoafetiva, valida as cotas ou permite que uma gestante refaça o teste físico de um concurso, o que o STF está fazendo é olhar para as desigualdades da vida real e agir para consertar, para promover uma igualdade de fato. Agora, atenção máxima aqui, porque essa é uma daquelas pegadinhas clássicas de prova. Legalidade e reserva legal não são a mesma coisa. O princípio da legalidade é mais amplo, significa que a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Já a reserva legal é mais específica, é quando a própria Constituição diz que um certo assunto só pode ser tratado por lei, e mais ninguém. Ou seja, toda a reserva legal é uma forma de legalidade, mas nem toda legalidade é uma reserva legal. Pegou a diferença?
E chegamos na nossa última parte, a mais prática de todas. Vamos pegar toda essa teoria e aplicar em dois temas que despencam em prova: a inviolabilidade do domicílio e dos nossos sigilos. A regra geral, como a Constituição mesmo diz, é super clara. A nossa casa é um porto seguro, um asilo inviolável. Ninguém pode entrar lá sem o nosso consentimento. Essa é a regra número 1. Mas, como em quase tudo no direito, existem as exceções. E essa tabela aqui resume as exceções de um jeito muito fácil de entender. Se for um flagrante delito, para prestar socorro ou em caso de desastre, pode entrar a qualquer hora, seja dia ou noite. A grande diferença, e o ponto que mais derruba a gente em concurso, está na ordem judicial. Com um mandado do juiz, a polícia pode entrar na sua casa sim, mas só durante o dia. Durante a noite, nem com ordem judicial. Mas, se liga nesse detalhe para quem quer gabaritar de verdade. Teve uma decisão muito específica do STF que deu uma flexibilizada nessa regra. Num caso que investigava a venda de sentenças, eles permitiram a entrada à noite no escritório de advocacia só para instalar uma escupa. É exceção da exceção, mas vai que o examinador resolve cobrar, né? Ok, saindo da nossa casa e indo para as nossas conversas, vamos falar de sigilo. A Constituição protege o sigilo das nossas cartas, das comunicações por telégrafo, dos nossos dados e das nossas comunicações telefônicas. E anota aí, a comunicação telefônica, ou seja, o conteúdo da conversa, é a que tem o maior nível de proteção de todas. Então a pergunta de R$1 milhão: quem pode quebrar esses sigilos? Essa tabela aqui é um verdadeiro mapa para a prova. O Poder Judiciário pode quebrar todos, desde que a decisão seja bem fundamentada. As CPIs, elas podem acessar dados fiscais, bancários, telefônicos, mas, atenção, aqui mora o perigo, CPI não pode autorizar a escuta, a interceptação da comunicação telefônica. Isso é coisa exclusiva do Judiciário. E o Ministério Público e a Receita Federal não podem quebrar sigilos diretamente, eles sempre vão precisar de uma autorização judicial. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu os direitos evoluindo da liberdade para a igualdade, depois para a fraternidade, já estamos discutindo proteção de dados, bioética. Agora, olhando para o futuro, com o avanço da inteligência artificial, da engenharia genética, qual será a próxima grande fronteira? Qual será a sexta geração de direitos que a gente vai precisar conquistar? E aí, se gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreva no canal.